Olá, senhoras e senhores que nos acompanham o BNcast. Estamos aqui hoje em mais um episódio e hoje um tema super especial e uma convidada que irá agregar muito conhecimento. Hoje será uma aula. Estamos aqui recebendo com muita alegria, agradecendo desde já por ter aceitado o nosso convite de estar aqui presente no estúdio, no BNcast, a Elis Alves, psicanalista, palestrante, e hoje nós iremos tratar sobre o tema traumas familiares na relação do direito familiar. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, doutor Bruno. Me senti muito honrada com o convite e principalmente de falar sobre algo que está tão nesse mundo contemporâneo. É algo que grita de forma velada, porque as pessoas sentem um pouco de vergonha de falar, mas é muito importante. É essencial, eu acredito, para o mundo contemporâneo isso, falar sobre esse assunto. Extremamente importante. Muito obrigado novamente pela presença. Você que está nos acompanhando, já deixa o seu like, siga o nosso canal do YouTube, compartilhe com alguém que precisa desse assunto. Esse assunto hoje será debatido por uma especialista no assunto. Eu costumo sempre abordar esse tema no escritório, sempre quando chegam os casos de divórcio, direito de família. O advogado, ele não tem a expertise da saúde mental. E na minha atuação, eu vejo isso como extrema importância. Isso deve caminhar simultaneamente, porque nós, na área jurídica, nós auxiliamos na tomada de decisão. E a tomada de decisão, tendo a saúde mental em dia, ela facilita de maneira extraordinária. Então, eu sempre falo, comunico com meus clientes que busquem a saúde mental, busquem um especialista na área para assessorar num momento tão complicado da vida, que é um divórcio, é a questão dos menores envolvidos, de guarda, convívio, pensão. Então hoje iremos tratar sobre esse assunto. É um assunto que eu particularmente preciso de muito a visão da doutora, até para me capacitar. Hoje será uma aula, esse assunto é enriquecedor. Para começar, como que a psicanálise entrou na sua vida? Como que essa profissão, eu falo que é uma profissão abençoada, eu faço psicanálise, sempre recomendo. Como que começou, como que a senhora vem atuando? Bem, eu sou da área de finanças, eu nasci com 13 anos na área de finanças, comecei a trabalhar bem cedo. Hoje eu tenho 54 anos. Com 13 anos eu comecei na carreira financeira, administrativa, me formei, graduei, mas há 10 anos entrou a psicanálise na minha vida. Eu fui em busca de algo diferente, ainda trabalhava na área de finanças. E eu me encantei na primeira aula. Me falaram: olha, você tem a ver, porque eu sou uma pessoa que olho além do que os outros veem, como porque eu sou introvertida. Não parece, mas eu sou tímida. E aí eu vejo além do que os outros veem, porque eu sou mais calada. Eu falo menos e escuto mais. E aí me falaram: olha, vai fazer psicanálise. Eu fui assistir uma aula, me apaixonei. Até hoje eu digo que eu sou estudante em psicanálise. Comecei a atender com 6 meses de curso. O curso era de 2 anos e até hoje eu estudo. Estou na terceira pós-graduação da área da psicanálise, que é uma psicanálise contemporânea de cursos. E, e é lógico que eu comecei e me encantei porque falava da minha vida pessoal. Eu fui uma dependente emocional, que isso quer dizer de alguém que eu precisava do olhar do outro, no caso do meu pai e da minha mãe. Sempre meu pai foi minha inspiração. E meu pai faleceu quando eu me formei, na primeira formação. E isso fez com que eu me apaixonasse pela psicanálise. Então, hoje em dia, eu estudo, atendo, eu sou apaixonada pelo mundo interior das pessoas. Principalmente quando é bem diferente de mim. Eu Ah, adoro. que bacana, É. excelente. E as palestras? Como que é administrar palestras? Vi lá a rede social, depois eu vou pedir para Uhum. compartilhar, para seguirmos o trabalho. Como que é as palestras a qual administra? As palestras sempre é de saúde mental, de autoconhecimento. Hoje é vendido nas redes sociais, ou quando você vai falar: ai, eu estou fazendo um curso de autoconhecimento que passa o final de semana, e etc, etc. Então, as minhas palestras é ligada à saúde mental.
a autocobrança, a comparação, porque eu sempre vou me comparar com alguém que é diferente de mim, então isso adoece as pessoas. É, a saúde mental no trabalho, a saúde mental da comparação, a saúde mental ligada a relacionamentos. Então, as minhas palestras é com base nisso. Então, as empresas, elas me contratam e falam, eu quero falar sobre tal assunto. E aí eu desenvolvo, eu crio. Como, pelo olhar da psicanálise, nós temos a singularidade do ser, eu sou diferente de você e você é diferente do outro, eu sempre escuto o que a empresa quer de mim. Aí eu desenvolvo, eu crio e faço a palestra. Excepcional. Nossa, é uma oportunidade de evolução que as pessoas que participam da palestra, excelente. Sim. Perfeito. Bom, hoje o nosso tema é sobre o direito familiar. É ali todas as crises, tudo que permeia o relacionamento entre membros da mesma família. Tá. Como isso vem atuando hoje em dia? O divórcio vem crescendo, os casais, muito conflito vem surgindo. Como que isso é lidado na psicanálise? Olha, eu vou iniciar com o início da psicanálise. Eu acredito que, pela minha experiência clínica de estudos, que hoje tem um grande conflito. Primeiro são as comparações. Eu me comparo com o outro, e não é só da rede social, Instagram, Facebook, não. Me comparo com pessoas que são famosas, eu me comparo com o meu amigo. Rede social também é família, e aí eu tenho a comparação. Além disso, é cobrar do outro, como as pessoas estão sempre se espelhando no outro e tem dificuldade de conhecer si mesmo, ele vai e busca no outro aquilo que ele quer que, por exemplo, eu quero me sentir bonita. Só se você falar que eu tô bonita. Se você falar que eu não tô bonita, então eu não tô bonita. Ou é porque você tem alguém. Então começa esses conflitos. Ou seja, esses casamentos idealizados, eles trazem a dor e sofrimento. Eu idealizo que eu vou ter um príncipe encantado que vai me salvar da casa dos meus pais, ou aquele homem que é provedor, que vai pagar as contas e vai falar que me ama apesar de tudo e etc, etc. Ou vice-versa, aquele homem que espera que a mulher veja ele como um cara bacana, que está se esforçando, e aí você não vê essa troca. O celular. Eu tô falando com você e eu não falo, e aí você não olha pro outro. Assim, olhar, eu vejo você, eu tô entendendo que você tá assim, que você tá assado. Tem até pessoas que se assustam, eu falo assim, você tá diferente hoje. Me chamam de bruxa de 72 por causa da minha sala. Porque eu olho para as pessoas, olho no olho. Eu não sou de ficar assim. E hoje em dia não tem nas relações. Eu acho que o grande impacto do século XXI é esse. Do mundo contemporâneo. Sim, É do realmente. ter e não ser. Uma escutativa, estar no momento. O celular realmente ele nos leva para outro lugar e acaba perdendo esse contato com o ente familiar, acaba perdendo as relações. Sim. De perguntar como foi teu dia. Sim. Eu digo a base para as pessoas que chegam na minha frente e têm um relacionamento. Quando você beijou na boca, ai, tô orando, que vergonha. Os homens geralmente têm vergonha quando eu falo isso. Eu falo, beija de língua. Nossa, mas não pode falar isso. Você não beija a sua esposa? Você não chega e dá um abraço, sente o cheiro, o toque? Aí você perde a conexão. Ai, mas tem que beijar? Sim. E não é um beijo assim, igual eu beijo meus 3 pets. Não. Né? É de você se conectar com aquela pessoa que está com você, falando de casamento, né? Sim, é o vínculo, né? É o vínculo. Exato. É o vínculo. Precisa Perfeito. do toque, precisa do olhar, precisa do cheiro, precisa do beijo, sim. Sim. E dentro dessa esquematização familiar, que por vezes está sofrendo vários ataques, como celular, como, enfim, Rede social. redes sociais, e essas comparações,
nós temos a figura de muitas vezes menores, filhos, e como eles são afetados, como que isso se desenvolve, como que a saúde mental é abalada através de uma estrutura familiar já comprometida. Afeta muito, depende da faixa etária da criança. Por exemplo, uma criança até 7 anos de idade, ou depende da estrutura psíquica dele, que pode ser o adolescente, e pode ser a sua criança interior, a minha. Nossa, mas você tem 54 anos, tá velha? Eu tenho uma criança interior aqui. Então, dependendo da faixa etária, isso afeta. A uma criança, muitas vezes, até os 7, 8 anos, ele se culpa. Por que que os pais estão brigando? Mas vocês estão separando por minha causa? E aí existe a culpa. Existe a agressividade. Aquele adolescente que é agressivo. Sabe aquele adolescente que se corta? Não com Não. gilete. Tem o gilete. Sim. Mas tem. E a quem tem dermatite? Também é isso. Também é reflexo da falta de se sentir amado. Tem aquele adolescente que não consegue se conectar na escola, ou aquela criança que estuda, estuda, estuda e não tira boas notas, sabe por quê? Porque o pensamento dele está que a mãe e meu pai vão se separar, ou estão separados. E onde eu vou morar? Nossa, é algo. É como eu vejo o deslinde dessa questão do conflito. Chega ao judiciário a questão ali, vamos nos divorciar. Daí entra a questão patrimonial, entra ali a questão Sim, do filho, como a guarda, o convívio, a pensão. Mas já tinha, claro que sem essa expertise, sem essa análise clínica, por ser outra especialidade, eu tinha essa noção que ali era só a ponta do iceberg da questão. isso. E tem questões muito maiores a serem trabalhadas. Agora, até para quem está nos acompanhando, uma relação que está desestruturada, está aquele ponto de um divórcio, tem um conflito. Uhum. Como que deve ser conduzido isso perante aos filhos, até para diminuir esses danos, esses traumas? Como que deve ser administrado pelo casal? Eu vou começar, doutor Bruno, falando da singularidade de cada história de vida. Exato. Às vezes, o casal quer se separar e um quer e o outro não, o outro continua amando. Primeiro que quando há uma separação, existe muita dor, existe um luto desse casal. Antes de chegar nos filhos, existe desse casal que idealizou esse casamento, que casou por X motivo, tanto o homem quanto a mulher. Não existe, só a mulher que sofre. Não, o homem também sofre, mesmo que ele tome a decisão. E aí, isso vai para os filhos e passa para essas crianças, e cada um faz de conta que são 2 filhos e um casal. Cada um sofre de uma forma diferente. Mas uma orientação que eu posso dar aqui é que eles primeiro sentem e conversem e não passe o conflito do papel de pai e mãe para o papel do casal. Existe o papel da esposa e do marido, e existe o papel de filha, de filho ou de filhos, não importa. Então, você saber que você tem o papel de marido e mulher, e quando você vai falar com esses filhos, são crianças. Imagina uma criança de 8 anos, ou que seja de 15 anos, ou que seja de 18 anos, ele olha para esse casal que ele viveu a vida inteira. 18 anos são 18 anos de vida desse adolescente. Ou 5 anos de vida que ele sempre viveu com esse casal, mesmo que brigando, estão juntos. De repente eles se separam. E esses pais não têm noção que eles têm 30, 40 anos, enfim, de Sim. idade. Então, eles têm mais vida. Os filhos não, é a vida deles inteira. Não sei se eu soube Sim, sim. me expressar. Seria a base, toda familiar, a construção de uma vida foi feita junto com aquele casal. Isso, E digamos que o divórcio representaria a quebra dessa base, a seria isso? quebra dessa base. Então, existe um luto do término dessa estrutura, que é o lar. Sim, E nosso lar, aqui, onde nós estamos, é o aparelho psíquico de alguém, certo. certo?
do dono que constrói aqui, de que idealizou esse projeto. A nossa casa é o aparelho psíquico de quem mora ali dentro. Se é um casal com filhos, é daquele pessoal. E aí ele não tem, eles vão viver um luto, é importante ter consciência disso, que existe um luto e para cada um sente diferente, sofre diferente. E conversar com esses filhos e falar para eles a verdade, mesmo que seja com idades diferentes, conversar em horários diferentes. Eu não posso falar para uma criança de 7 anos, papai e mamãe estão se separando, você decide com quem vai ficar. É diferente de falar com uma pessoa de 15, 18 anos. Certo. E tem uma idade, é claro que cada, como bem mencionou, tem a questão da singularidade. Uhum, Cada ser humano tem seu desenvolvimento, mas sim. tem, com base em idade, quando aproximadamente, ou tem algum despertar, olha, com esse filho eu posso tratar desse assunto já mais diretamente. Fala, olha, tem um divórcio, papai e mamãe não vão morar mais juntos. Qual é o Olha, sinal, até pra ser um pouco mais prático, num hum, casal que está passando por isso nesse momento? sim. Tem algum sinal a qual se deve se atentar? É importante ver a criança, se for até 7 anos de idade, ter um acompanhamento psicológico, né? É importante ter com psicanalista ou com psicólogo, não importa, aqui. É, independente da idade. E conversar, quando eu falei de se falar separado, é quando tem muita discrepância de idade. Perfeito. Imagina um que tenha 7 anos, o outro tenha 14. É uma criança de 8 anos, o outro tem 15. Ou os dois têm 8 e 10 anos. Tem pessoas que são mais amadurecidas, mesmo com a idade, né? Sim. Mesmo sendo criança. Então, você pode conversar com essas crianças juntas. Mas se você percebe que um é mais amadurecido, é melhor. Aí, outra coisa. Esse pai e essa mãe estão sofrendo, adoecidos. Os mecanismos de defesa armado. Você acha que eles têm estrutura emocional para conversar com esses filhos? É importante eles conversarem com um profissional da área da saúde, que seja saúde mental, que seja psicólogo ou psicanalista, para orientar e explicar a situação deles, para aí sim falar para esses filhos. É um momento muito delicado. Delicado. E junto a essa questão familiar de você tá vivenciando esse luto como um casal, você tem o compromisso de criar um filho, muitas vezes menor de idade, ali na formação ainda da sua base, daquela Uhum, construção. E ainda assim você às vezes tem a questão de disputa judicial, que tem. ali entra a questão patrimonial, a questão da guarda, todas as Sim. questões que interferem ali o divórcio. É muito interessante esse assunto e na prática essa questão da saúde mental ela deve ser prioridade. Isso eu falo que um advogado deveria ter pelo menos a indicação de um profissional. É que tem as vedações pelo Código de Ética da OAB, né? Uhum, Mas eu, como advogado, eu falo, olha, tenha um acompanhamento, porque é muito delicado. Uma questão que foi mencionado, hum, retomando, esse luto, ele é vivenciado também pelos filhos? também, Ele avança também também. E você vai ser meu pai, continuar sendo meu pai? Você vai continuar sendo minha mãe? gera esse questionamento. Lógico. E se um está querendo se vingar? Vai. Eu sou a esposa e eu descubro que meu marido me traiu. Aí eu quero me vingar. Ah, mas isso não ocorre. Não, lógico que não. Brincando. Ou o homem, né? Ou o homem quer se vingar da mulher, né? Não tô falando que só o Ah, homem que trai, não. E sim. aí eu quero me vingar. E vou vingar em quê? É. Olha, o papai ou a mamãe, ele vai ficar com outra pessoa e vai esquecer você. Como que essa criança reage? E quando eu falo criança, doutor Bruno, não é só a criança de 5, 4, 3 anos. Eu tô falando da criança de 15, 18 anos, de 20 anos. Tenho experiência clínica de pessoas com 22 anos, com 30 anos, que sofrem
pela separação dos pais até hoje. Sim. E aí, como que reage? Ele reage na vida dele. Ele tem insegurança, ele tem uma agressividade, ele não confia em ninguém. Ou sabe aquele homem ou aquela mulher que fica com vários? É reflexo de uma infância que pode ter ocorrido isso. É muito. É como eu bem mencionei no início, é a ponta de um iceberg só É. protocolar uma ação judicial do divórcio. É muito abrangente. Eu até para a escolha desse tema, é claro que no dia a dia nosso de atuação já era algo recorrente. É uma matéria que eu li que falava que os danos causados por um ambiente de trauma familiar era equivalente a um soldado que voltava da guerra. Os Sim, traumas. Eu achei total. isso, É nossa, assustador. assustador, É exato. assustador. Assustador. Porque imagina que para uma criança eu tenho pessoas, experiência clínica de mais de 60 anos. E que sofrem até hoje por eventos traumáticos na infância. É uma vida procurando se curar, seria essa palavra? Se curar. Quando eu falo eventos traumáticos, é de separação, ou de brigas, né? Ou de divórcios. Na época não era divórcio, é outra palavra, Sim. mas tem isso até hoje. Então, quando eu falo de crianças, nós somos criança e a gente brinca de ser adulto. Tem duas crianças aqui brincando de ser adulto e saber que acha que tá tudo no controle. Entende? Sim. Muito profundo. Profundo, mais do que a gente imagina. É, exato. Eu estou muito feliz com essa abordagem desse assunto. Eu estou aqui até. Já não estou mais na figura de um âncora, estou na figura de quase de uma sessão de terapia, porque é muito relevante esse assunto. É, na abordagem que nós temos, nos casos e no dia a dia que nós temos atuando em casos que envolvem menores. Por mais ali que tenha a figura do Ministério Público e dentro das ações judiciais tem essa figura da pesquisa da questão sociopsicológica, que é onde tem ali a assistente social que Que é vê a excelente figura, é excelente. o trabalho. Isso consegue contemplar? Por vezes, eu me questiono se a configuração de um juiz ao uma sentença, por exemplo, fixando o convívio de um filho a cada 15 dias com o pai, ali o convívio. Antes se usava o termo de visita. Uhum. Isso, ainda bem, com a evolução do direito de família, se aboliu esse tema de visita, porque pai não é visita, é companhia, é parceria. Uhum. Se é possível manter um vínculo de um filho com um pai vendo ele cada 15 dias, como que pode ser trabalhado? Eu diria que não. Porque o vínculo se trata no conviver, né? É lógico que hoje tem a internet, que você pode fazer ligação de vídeo. Então é possível continuar esse vínculo, mesmo que não seja, mas não é a mesma coisa. Então, é assim, seria importante que os juízes, né, que fosse possível, que tivesse uma ajuda psicológica para definir esses prazos. É igual a guarda compartilhada, né? Existe isso também, né, Existe, doutor? sim, Então, a guarda compartilhada, imagina que a criança não sabe, essa caneca é minha, amanhã eu não tenho essa caneca. Porque são símbolos. Essa caneca é o símbolo do dia que eu vim aqui, fui convidada, com toda a honra. Ok? sim, Não é uma caneca qualquer. Tudo bem? sim, Tem consciência disso? sim. Então imagina para uma criança que ela tem essa caneca aqui e amanhã ela não tem mais, porque ficou na outra casa. Nessa casa eu tenho, vai que um tem tudo financeiramente, vários brinquedos, e na outra não tem, só tem uma TV. Não tem nem internet, que a pessoa não pode mais pagar, independente de mulher ou homem aqui. Sim, Aí imagina a criança ter tudo, você não pode levar porque vai pro outro lá, e o outro tem outra mulher, ou outro homem, e não sei o quê, e você não vai levar, vai ficar aqui. Imagina a cabecinha dessa criança. é uma confusão e algo perturbador até, né? Perturbador. E aqui não é o julgar desse pai e dessa mãe, porque os dois estão em dor e sofrimento. Mesmo
que saia eu estou me separando porque eu estou apaixonado. Independente de ser homem ou mulher. Né? Mas os dois sofrem. Existe uma idealização de casamento, existe tudo que construiu, existe a questão financeira, existe milhões de coisas envolvidas. Então, não é julgando o pai e a mãe, porque eles também estão sofrendo. Então, quando você está em equilíbrio, a gente está conversando aqui numa boa, tá tudo bem. Agora, imagina eu nervosa e nananã, então eu não tomo atitudes e nem falo aquilo que é dentro do meu equilíbrio. Eu falo tudo que meu coração está transbordando aqui. Sim, é o que acontece nas audiências de família. É algo muito interessante. Até eu gostaria de uma posição. Vamos lá. Dentro de um divórcio, muitas vezes essa questão de um casamento que teve o rompimento, as expectativas frustradas ali com o matrimônio, acaba que isso é levado no judiciário com as disputas. Seja ela pela guarda, ou seja, então, pela questão patrimonial. Acaba querendo a compensação, às vezes por vários motivos que levaram ao encerramento do casamento. Como que isso pode ser solucionado? Sabe, assentar as ideias e verificar, não é no divórcio que eu vou curar essa dor do luto. Existe alguma técnica? Como que isso funciona? Não existe técnica, a gente está falando sobre sentimentos, sobre emoções, sobre frustrações, Sim. sobre história de vida, cada um viveu uma história de vida, aquilo que idealizou. E aí existe, você falou da parte patrimonial. Imagina uma criança ou um adolescente. Quando eu falo criança, é qualquer idade. E aí ele estava estudando em escola particular, num padrão, com aqueles professores fantásticos, tal. Não vou mais pagar a escola, tá? Eu dou 30% e os 30% é R$ 1.000, que seja, tô chutando. Sim. E aí não dá para pagar a escola e sobreviver. Aí essa criança se separa do pai ou da mãe, enfim, né? Vai morar com outro, tem a separação e ele perde esse vínculo com a escola. É a parte monetária. Sim. Ele sai de um padrão que tinha piscina ou de coisas simples mesmo. O simples resolve um apartamento confortável e tal. Ele vai para morar para 2 cômodos. Isso também afeta. E gera algo que a gente não sabe o que vai gerar no futuro. É um rompimento total de uma vida, uma construção. Sim. E além da agressividade, quais outras consequências que podem gerar? Depressão. Depressão ou a criança estudar a crise de ansiedade, que gera no corpo o se cortar, que gera no corpo a dermatite, que é o coçar, que gera a depressão de ficar trancado dentro, ter crises e não sair, para não querer ir para a escola, não querer socializar. Então tem a fobia social, que é muito comum. Aí essa criança só quer saber de jogar nos computadores, aí ele vicia em alguma coisa, então os vícios faz parte disso. Alimentação, o excesso de alimento. Então, eu só quero comer besteira. Porque a criança não gosta de comer, raras as exceções que gosta de comer bonitinho. Ele vai querer comer coisas gostosas, porque eu regrido, acontece a regressão psíquica desse ser, e ele começa a comer uma compulsividade. Compulsividade. Ou querer só salgadinho, ou querer só doce. Por quê? Porque ele está regredido. E tudo é parte emocional. Então, tudo isso é reflexo de um divórcio. Tudo isso é reflexo de um luto. Porque para a psicanálise, o luto existe em várias situações. Não é luto só de perda de um ente querido. Sim. É uma separação, é um término de uma amizade, é um término de uma relação profissional. Você vive os processos do luto. E o processo do luto ele é individualizado, correto? Correto. Por isso que, né, no começo eu te expliquei que que seja um casal com 2 filhos, cada um sofre de um jeito. Muito interessante. Então, o ideal é o acompanhamento e
a maturidade para ter... O Sim, primeiro passo é ter o discernimento que precisa da ajuda de um profissional, né? sim. A saúde mental existe o preconceito, né, doutor? Sim, Hoje em dia, todo mundo vai no doutor Google, e o doutor Google é advogado, o doutor Google é psicólogo, o doutor Google até tá essa IA aí agora. o chat Todo, GPT, é, então, é, aí todo mundo acha que se resolve, não é. Nós estamos falando de seres humanos que sofrem, que desejam, que sente prazer, que sente dor e que são frágeis, todos nós somos. sim. E até pouco tempo tinha a figura da fragilidade ser algo, uma frescura, ou algo Até hoje temporário. tem, Tem, né? né? Infelizmente. É, eu sempre falo, eu amo atender tanto homem quanto mulher. E os homens, quando vou, eu me sinto muito honrada de atender homens e me dou muito bem. Por quê? Porque para o homem não é fácil. A grande maioria dos homens que nasceram a partir, aí eu vou falar da minha fase, né? Da década de 70, 80, até um pouco da 90, dependendo dos pais, eles foram exigidos que você é um homem e você não mostra sentimento. Engole. Homem não chora. Homem não tem sentimentos. Homem não sofre. Homem não ama. E aí, esses homens, eles reprimem. E neste momento de divórcio, se não foi ele que tomou a atitude, ele se sente terrível. Ele se sente mal. Se sente desamparado. Se sente abandonado. Sim, sim. E aí, o preconceito, às vezes, muitas vezes, impera. É muito delicado o tema. Bom, estou encantado pelo nosso podcast, pelo episódio. É enriquecedor. Com certeza está agregando até minha atuação como advogado. Claro que minha recomendação continuar sendo a mesma, procurar um profissional da área da saúde mental. Sim. Se eu pudesse recomendar os trabalhos da doutora, com certeza eu ia recomendar, já ia entregar o Obrigada. cartão, porque é um trabalho de excelência e estou fascinado pelos aprendizados que eu tive hoje. Muito obrigada. Estamos encaminhando já para o nosso final do nosso podcast. Para um casal que hoje está nesse processo de iniciar um divórcio, já está começando nessa crise, como nós mencionamos no começo, teria um recado final? Teria alguma mensagem a ser colocada para que ficasse ali permeando, que pudesse servir de algo até incentivador para que buscasse sim a ajuda de um profissional na área da saúde mental? Sim, é importante que os dois busquem um profissional da área de saúde mental. Se existe ainda a possibilidade, se existir, que façam terapia de casal. Pelo menos por 2 meses, 3 meses, para ter certeza. Se tem dúvida, por que não experimentar? E quem sabe não se separe, né? Sim, perfeito. Isso até antes de contratar o advogado, porque o advogado, após que é contratado para fazer o divórcio, já tem os trabalhos, os honorários serão cobrados. Com certeza, Temos isso óbvio. também. Sim. Doutora, muito obrigado pela participação. Como nós conseguimos acompanhar o trabalho pelas redes sociais? Sei que a doutora é muito atuante, Sim. Elis Alves. Pode passar por gentileza o Instagram. A gente vai também deixar na descrição do vídeo. Tá. O meu Instagram é psique.elisalves. Eu sou muito atuante nas redes sociais, porque eu acredito que é uma missão que eu tenho, como eu não tenho filhos. Eu tenho uma filha de alma, que é minha sobrinha, mas não mora comigo. Então, a minha missão que eu quero deixar, o legado que eu quero deixar nesse planeta Terra é trazer a alegria de viver para as pessoas e saber que sempre é possível ter uma luz no fim do túnel, inclusive com um divórcio. Independente da idade, de quantos anos você viveu, é possível você renascer, ser um indivíduo e ser feliz. É possível. Nossa, que mensagem enriquecedora. Um momento de crise, um momento a qual você tem que lidar com tantas situações, um momento até que você descobre com quem você era casado, porque tem isso também, onde Tem. fala que você descobre realmente quem era o seu Sim, parceiro. E tem uma mensagem como essa aqui, olha, é uma fase difícil, mas há profissionais tanto na área jurídica quanto na área da saúde mental que vão te apoiar nesse momento e vão conseguir que você saia dessa fase
e reconstrua sua vida, tenha volte à alegria e retome o seu caminho e tudo corra bem, né? Sim, É importantíssimo. Muito obrigado pela participação. eu que agradeço. Eu só quero agradecer rapidamente Sim, a você, doutor, ao doutor Bruno, psicanalista que me indicou a você, e a quem me conduz nas redes sociais, que é onde eu ganhei tantos presentes como estar aqui hoje presente, que é o pessoal da agência da Comunica. perfeito. Muito obrigada e obrigada a todos que vão assistir, né? E é isso. E aqui um grande abraço pro Dr. Bruno Saurinho. Ele é meu psicanalista também. Toda semana eu estou lá. Sou fruto da psicanálise também. Então, um Ele é grande abraço. fantástico. Ele que fez o meio de campo, apresentou o trabalho Sim, da Elis Alves. Eu fascinado estar aqui, é uma grande parceira. Sempre que a gente precisar recorrer ao assunto aqui no BNCast sobre o tema, vamos. Conto com a doutora como uma parceira. será um prazer. Posso vir. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E você, acredito que tenha adorado também esse episódio. Curte, siga nossas páginas nas redes sociais, Instagram e também o nosso canal no YouTube.